Fala, aprovados! No vídeo de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre direito do consumidor e vamos falar sobre a hipótese de uma pessoa ser roubada em um estacionamento gratuito e de livre acesso ao público. Neste caso, de quem é a responsabilidade para reparar o dano? O estabelecimento comercial pode ou não pode ser responsável? Antes de assistir esse vídeo, já sabe como funciona. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todos os conteúdos, aulas, dicas e principalmente jurisprudências que vão te ajudar a passar num concurso público. Também siga a gente no Instagram, @deltatiagopaixão, dá uma olhada no meu site www.voseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link você vai encontrar na descrição deste vídeo. Imagine a seguinte situação: João foi em um McDonald's, resolveu comprar um Big Mac, mas após realizar a sua refeição, ele foi até seu carro e o carro estava parado no estacionamento do McDonald's. E quando chegou no seu carro, dois sujeitos que estavam passando em uma moto fizeram um assalto, um roubo, ou seja, subtraíram o bem de João, o carro, com emprego de arma de fogo. Mas vamos pontuar algumas coisas. O McDonald's, ele não ficava dentro de nenhum shopping e o seu estacionamento, ele é externo, fora da loja, e gratuito, de livre acesso a qualquer pessoa que vá consumir naquele estabelecimento. Aí João, se sentindo prejudicado pelo roubo ocorrido dentro do estacionamento, resolveu ajuizar uma ação de cobrança contra o McDonald's, argumentando em tese que a relação entre a empresa e o cliente de consumo, houve defeito na prestação do serviço, a simples disponibilização do estacionamento, mesmo que seja por cortesia, agrega valor e comodidade ao serviço e, nesse caso, vai ensejar ao McDonald's o dever de guarda e vigilância. E, por último, que há o dever de indenizar conforme a súmula 130 do STJ. A súmula 130 do STJ, ela diz assim: a empresa responde perante o cliente pela reparação do dano ou furto de veículos ocorridos em seus estacionamentos. E a questão chega até o STJ. O pedido de João deve ser acolhido, sim ou não? E a resposta é não. O STJ entendeu que não havia como a lanchonete impedir o roubo, especialmente porque o bem subtraído foi diretamente da vítima e o delito foi praticado por meliantes que empregaram arma de fogo, situação que caracterizaria a excludente de sua responsabilidade. Nesse caso, não se aplicaria a súmula 130 do STJ, porque aqui não se trata apenas de uma subtração, de um furto ou um dano do bem levado. Houve, na verdade, um roubo praticado por terceiros, inclusive com o emprego de arma de fogo, o que evidencia ainda mais a inevitabilidade do evento danoso. O artigo 393 do Código Civil, ele prevê a força maior e o caso fortuito como causas excludentes do nexo causal e, por consequência, da própria responsabilidade civil. Mas e se o roubo tivesse ocorrido dentro do estacionamento de um shopping center? Neste caso, haveria ou não haveria responsabilidade? Neste caso, haveria sim o dever de indenizar, conforme já decidiu o STJ no informativo 534. Para o STJ, o fornecedor dos serviços deverá indenizar o consumidor em caso de roubo armado ocorrido em estacionamentos privados, pagos, aqueles estacionamentos que você paga para entrar. Se acontecer algum roubo, o fornecedor de serviços tem o dever de indenizar. Estacionamentos de grandes shopping centers e estacionamentos de grandes redes de hipermercados. No caso de estacionamento privado, se a empresa exploradora do serviço de estacionamento e ela vir a ser qualificada como responsável por um roubo ocorrido dentro daquele estacionamento, ela não poderá alegar a excludente de responsabilidade usando o argumento de força maior, porque o roubo é inerente à atividade comercial que ela explora. Os riscos do dever de guarda e segurança constituem, na verdade, a própria essência do serviço e pelo qual este serviço que ela cobra a contraprestação. Logo, vai se tratar do que a doutrina e a jurisprudência chama de fortuito interno. E a culpa exclusiva de terceiros somente vai eliminar a responsabilidade do fornecedor de serviço se for uma situação de fortuito externo. Se for o caso de fortuito interno,
vai haver o dever de indenizar. Mas o que é fortuito interno e fortuito externo? No fortuito interno, está relacionado com a organização da empresa. É um fato ligado aos riscos da atividade comercial desenvolvida pelo fornecedor. Exemplo, estouro do pneu do ônibus, ou naquela atividade de transporte público, um hacker invade o sistema do banco e leva dinheiro dos clientes que utilizam aquele serviço. No caso do fortuito interno, ele não exclui a responsabilidade de indenizar. Já o fortuito externo, ele não está relacionado com a organização da empresa. É um fato que não guarda nenhuma relação de causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor. É uma situação absolutamente estranha ao produto ou ao serviço fornecido. Por exemplo, um assalto à mão armada dentro do interior de um transporte coletivo, de um ônibus. Neste caso, o STJ entende que não há o dever de indenizar por parte da concessionária do serviço, porque é uma situação de fortuito externo, não está ligada à atividade do serviço. O serviço é transporte público e não proteção das pessoas que estão ali. Um exemplo 2, um terremoto que faz com que o telhado do banco caia e causa danos às pessoas que estavam naquela agência. No caso do fortuito externo, vai excluir a responsabilidade do fornecedor do serviço. Então, para resumir, nos casos de roubo, o STJ tem admitido a interpretação extensiva da súmula 130 do STJ para entender que há o dever do fornecedor de serviços de indenizar, mesmo que o dano tenha sido causado por roubo, se este foi praticado no estacionamento de empresas destinadas à exploração econômica direta da referida atividade, hipótese em que configura o fortuito interno, ou quando esta for explorada de forma indireta por grandes shoppings ou redes de hipermercados, hipótese em que o dever de reparar resulta da frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor. Por outro lado, não vai se aplicar a súmula 130 do STJ em caso de roubo de cliente de lanchonete fast food, se o fato aconteceu no estacionamento externo e gratuito por ela oferecido. Nesta situação, tem-se a hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior que afasta do estabelecimento comercial proprietário da mencionada área do dever de indenizar, conforme o artigo 393 do Código Civil. Logo, a incidência do disposto na súmula 130 do STJ não alcança a hipótese de roubo a cliente de lanchonete praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo ocorrido no estacionamento externo e gratuito oferecido pelo estabelecimento comercial. Isso foi decidido pelo STJ nos informativos 613 e 648. Mas e aí? Se o cliente estava em um drive-thru e aguardando aquela fila lá do McDonald's, do Burger King, estava ali aguardando ser atendido e, enquanto esperava, ele sofreu um assalto. Neste caso, há responsabilidade da lanchonete? E a resposta é sim. Segundo o STJ no informativo 637, a lanchonete responde pela reparação do dano sofrido pelo consumidor que foi vítima de crime ocorrido no drive-thru do estabelecimento comercial. Porque neste caso estaremos diante de uma hipótese de responsabilidade objetiva, segundo o artigo 14 do CDC. E por que neste caso vai haver responsabilidade e no anterior não? Porque aí nós estamos em uma hipótese de fortuito interno. Neste caso, olha só, o estacionamento fora, externo, de acesso livre e gratuito, é fortuito externo. Mas no caso do drive-thru, aquele fato aconteceu com ligação íntima ao serviço prestado. Logo, trata-se de um fortuito interno. Inclusive, algumas empresas dessas que oferecem esse serviço de drive-thru dão publicidade à promessa de segurança dos clientes, para você ver como o serviço está ligado à atividade comercial que a empresa exerce. E isso foi decidido no informativo 637 do STJ. Bom, aprovados? Espero que tenham gostado deste conteúdo. Aula bacana de direito do consumidor para vocês. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todas as aulas, dicas, conteúdos e principalmente informações jurisprudenciais que vão te ajudar a passar no concurso público. Siga a gente no Instagram, @deltatiagopaixão, dá uma olhada no meu site www.voseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram.